Fala, líder! Espero que esse vídeo te encontre muito bem, saudável nessa pandemia aí. E a gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante, que algumas pessoas me perguntam da área de RH e eu quero trazer aqui para vocês, né? Como demitir? Como é demitir? E muitos gestores passam por isso, né? Além do pessoal do RH, quem trabalha com RH, mas os gestores precisam estar preparados para esse momento. E é sempre um momento muito difícil. Eu sempre digo o seguinte: demitir é muito difícil. Por mais que a empresa já tenha feito tudo, é um momento difícil, tá? Então, às vezes as pessoas acham que quem demite, né? Quem tá nesse processo é uma pessoa que não tem coração, uma pessoa fria. Nada disso. Ou pode até ser. Mas você precisa entender que nesse contexto, o líder desse profissional tem que dizer, tem que ir lá executar, fazer quantas coisas, mesmo que você ame a sua profissão, você tem que fazer que você não gosta. Faz parte do processo, do nosso crescimento. E o que eu quero te dizer é o seguinte, clica aqui, né? Já curte, comenta depois o que você acha e vamos falar um pouco sobre essa questão da demissão. Então, a primeira coisa importante no processo de antes de chegar na demissão é isso daqui, olha, é o feedback. O colaborador precisa receber feedback sobre como ele está trabalhando, como que a empresa está vendo o desenvolvimento dele. Esse feedback é muito importante. Apesar de demitir não ser bom para quem o faz, é muito mais fácil fazê-lo quando você já deu todos os feedbacks que você podia dar, todas as orientações que você podia dar, o que a empresa está gostando, o que a empresa não está gostando, qual é a posição desse colaborador perante essas informações. Fica muito mais fácil, porque já houve esse tipo de conversa de uma forma anterior, já foi dado o feedback, já foi feito um acompanhamento. Agora imagine o seguinte, numa situação em que você tem que desligar o colaborador e você nunca deu feedback. Você nunca disse pra ele que você não gostava de como ele fazia, do jeito que ele fazia, de como ele entregava. Aí dificulta. Não que você não possa fazer a demissão, você pode. Mas em que momento você deu chance a essa pessoa de fazer o certo? Porque talvez ela estivesse fazendo errado porque ela não sabia do jeito que você gostava que fosse feito. Então a gente precisa também se colocar no lugar do profissional que vai ser desligado e fazer isso com muita honra. Então a importância de, antes de chegar na demissão, você já ter dado todos os feedbacks possíveis para esse colaborador, tá? Para esse profissional. E o que acontece via de regra, e o pessoal do RH provavelmente aí vai concordar comigo, né? A gente contrata pelas questões técnicas, a pessoa sabe, domina aquele conhecimento, ok? Então, tecnicamente, ok a pessoa. Agora, a nível de comportamento, que a gente só vai saber quando ele começar efetivamente a trabalhar, o que acontece? Muitas vezes ele não desenvolve como a empresa gostaria. E por isso, claro, posso ter questões técnicas também envolvidas? Posso, mas pelo meu nível de experiência, pelos meus anos de experiências com RH, tá? É bem menor esse percentual. As questões estão muito mais ligadas ao comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, o que eu quero colocar aqui, sempre será difícil demitir, tá? Sempre. Vamos então fazer da maneira mais correta. O que é mais correto? Antes de desligar, fazer todas as avaliações de desempenho, dar os feedbacks a esse profissional. Isso é importante, tá? E na hora de demitir, eu sempre prezo por falar a verdade. Existem pessoas que preferem não falar para não entrar no embate, mas eu acho que a questão não é entrar no embate. A outra pessoa pode até não concordar com o posicionamento da empresa. Mas a questão é orientar esse profissional dos erros que foram cometidos, novamente, para que ele não cometa isso num próximo emprego. Não repita o mesmo erro na sua trajetória profissional. Essa é a ideia de falar a verdade na demissão. E a verdade é sempre a verdade, né, gente? Não tem como dizer, o que seria diferente da verdade? Seria mentira. Aí dizer que, eu estou te desligando porque estamos com problemas financeiros, vamos ter que desligar algumas pessoas, essas coisas que a gente já está acostumada a ouvir, né? E que, na verdade, acaba não ajudando esse profissional num próximo emprego.
Então, falar a verdade para mim, por mais que seja difícil, tá? Por mais que possa criar um embate, porque o colaborador ou ex-colaborador tem direito de não concordar. A gente não tá ali, né, para dizer quem concorda e quem não concorda. Eu tô ali como representante daquela empresa, daquela organização, para dizer o que já foi dito antes, que não deu certo e por isso a empresa decidiu desligar essa pessoa, tá? Se a pessoa quiser, obviamente, falar sobre isso, ela tem todo o direito também de expor as questões dela e o que ela acha também que não foi legal. Não tem problema nenhum, a gente tá ali para ouvir. Ninguém precisa virar inimigo porque um está desligando o outro. Esse processo não é pessoal. E muitas vezes a gente tem problemas com relação ao processo de desligamento porque o outro tá vendo aquilo como pessoal. E não é pessoal. Pode ter certeza disso. É profissional. Então que a gente possa encarar essas questões da nossa vida que de repente a gente não desempenhou tão bem como uma mola de aprendizado, como uma escada, né, de aprendizado. E não para ficar culpando a empresa, não para ficar culpando aquela pessoa que representou a empresa naquele momento para te desligar. Né? É entender o processo, tudo tem um início, um fim, o ciclo sempre termina de alguma forma, pode demorar anos, como pode demorar dias, horas. Encarar isso como um processo de crescimento, de conhecimento, de autoconhecimento, para que numa próxima oportunidade profissional esses erros não aconteçam, que isso fique mais alinhado. Então, gente, é difícil demitir, independente do motivo, é difícil. Mas a gente também precisa fazer, né, coisas que a gente não goste e que doam lá no nosso coração, mas é necessário fazer. Então, para ser menos doloroso, segue isso daí que eu falei minutos atrás. Faça todo o processo de feedback possível com o seu colaborador para isso ficar alinhado, principalmente no momento em que houver a necessidade de realmente desligar. Ok? Fez sentido? Clica aí no sininho, ok? Não esquece de dar o seu like ou o seu dislike, aí fica por sua conta. E me siga no Instagram, fernandagonçalves.treinadora. Eu te vejo por aí. Um abraço.